Olá, eu sou o Ricardo e neste vídeo vou-vos explicar como e porquê que eu vou estudar para o Reino Unido na faculdade. Este vídeo vai estar dividido em duas partes, onde eu na primeira vou-vos explicar o porquê de eu ir para o Reino Unido e o início do processo, e enquanto na segunda eu vou-vos falar sobre o alojamento, os trabalhos, o que é preciso levar para lá, o que é preciso comprar lá e tudo um pouco, desde o número da segurança social de lá, o número de saúde de lá. Vamos começar o vídeo. O porquê eu acho que é uma razão lógica, acho eu, para o meu curso, o que eu quero, eu vou tirar o curso de Engenharia Química e Biológica e o que eu pretendia fazer era investigação, e eu acho em Portugal não dão a devida importância à investigação e por isso eu queria ir para um país fora, o Reino Unido, onde há muita investigação, e quis alargar os horizontes, ter novas experiências. Lá eu vou estar sozinho, vou viver sozinho, mas já vamos falar disso mais para a frente. Todo o processo é encarregado pela Information Planet. A Information Planet é uma das empresas que existem que ajudam os estudantes portugueses a ir para o Reino Unido. Também ao Oca Estudante eu fui a ambas a uma entrevista. Não sei se é bem uma entrevista ou uma reunião para conhecer mais ou menos a empresa, quais são os objetivos deles, o porquê de nos quererem ajudar. Na minha opinião, eu preferi a Information Planet porque achei que preocupavam-se mais com o aluno, enquanto o que eu fiquei a pensar do Oca Estudante foi que eram mais superficiais e que vos queriam levar para as faculdades que eles tivessem acordos, porque o Oca Estudante tem acordos com outras faculdades, enquanto que a Information Planet não, é igual para todos, por isso eles só nos vão ajudar no processo de ir para lá. E agora a grande questão é quanto foi e quanto é estudar lá. A Information Planet eu paguei 635€, se não estou em erro, eu vou fazer tipo aqui a conta e depois aparece o total. Foram 635€. Depois disso tive de pagar papéis na escola que rondaram 15€ porque tive de pedir no início do ano, tive de pedir no meio do ano e agora vou ter de pedir outra vez no final. Por isso ronda aos 15€ em papéis, não é assim nada especial. E por fim gastei 235€ num exame de inglês, o IELTS, que nem todos têm de fazer. Há faculdades que pedem, há outras que não, há outros que apenas só querem uma entrevista 10 minutos em inglês, há outros que só pedem a nota do secundário, é muito relativo. Além disso, ainda vou ter de pagar os voos para ir para lá e as propinas da faculdade. O grande ponto de estudar para o Reino Unido são as propinas. Vocês não têm de pagar agora as propinas, só começam a pagar as propinas quando começarem a trabalhar. E se ganharem mais de 25.000 libras por ano. E o que funciona é o seguinte. Bem, vamos supor que ganhávamos 29.000 libras no nosso primeiro emprego. O que aconteceria era, havia a diferença das 29.000 libras com as 25.000 libras, que é o base. Isto é sempre com esta base, sempre a diferença. Por exemplo, vocês podem ganhar o que quiserem, que é sempre a diferença com o mesmo. Neste caso dava 4.000 libras. E o que é que acontecia agora? Fazíamos 9% deste valor, que daria 360 libras. Ok, 360 libras num ano. Isto era o que nós teríamos de pagar num ano se ganhássemos 29.000 libras. Contudo, como se trabalhar em Inglaterra se paga por mês, seria as 360 a dividir por 12, que daria 36 libras por mês. Este era o valor que teriam de pagar se ganhassem 29.000 libras, que, para quem não sabe, 29.000 libras equivalem a 2.400 libras por mês. Ou seja, destas 2.400 libras por mês, teriam de pagar 36 libras. Por isso, acho que conseguem perceber que é um valor assim meio insignificante. Claro que vai aumentar conforme o vosso ordenado. Por exemplo, se ganharem 32.000, já vai ser diferente, já vai ser maior. Se ganharem menos das 25.000, não têm de pagar nada, só começam a pagar a partir do momento que passem esse valor. Depois existem várias opções. Por exemplo, se vocês tiraram o curso no UK, mas voltam para Portugal, o que é que acontece em Portugal? Pelo valor do vosso ordenado, do ordenado mínimo em Portugal, que é de 635€, eles veem o vosso ordenado, imaginamos que fosse 1.300, se vocês ganhassem 1.300€, existe uma tabela que vocês podem encontrar online, eu agora não sei, mas posso deixar o link na descrição. Existe uma tabela de acordo com o IRS que eles vos vão descontar um valor desse mesmo IRS. No final do ano descontam o valor que têm de pagar. Não difere muito do que é no Reino Unido, mas paga-se tudo junto no final do ano. E vocês agora perguntam, então e se eu não conseguir pagar o empréstimo? O que acontece é, se dentro de 30 anos não conseguirem pagar esse empréstimo, esse Student Finance, que é o nome dele, se não conseguirem pagar, a dívida anula-se e vocês já não têm de pagar mais e são considerados um fracasso. É como eles chamam se não conseguirem pagar as propinas até ao fim. Não vale a pena amortizar, porque vocês forem amortizar vão só estar a perder dinheiro, porque se não precisam de pagar tudo e se passar 30 anos eles anulam a dívida, não vale a pena amortizar o valor. Não conta como um empréstimo, por isso se vocês quiserem comprar uma casa, se quiserem comprar um carro a crédito, não tem esse problema, o banco não vai saber o que é.
E o que é preciso para começarem o processo? Eu falei com a Information Planet, eles disseram-me o que é que eu precisava e basicamente eu vou-vos dizer agora numa lista o que é preciso. Vocês vão precisar do vosso cartão de cidadão, como é óbvio, vão precisar das vossas notas, eu tive de pedir um certificado de habilitações. Eu já vos mostro mais à frente o que é cada papel e cada documento para vocês terem uma ideia. Vão precisar de uma carta de motivação e vão precisar de uma carta de recomendação e de um currículo. A carta de recomendação é feita pelos vossos professores, um dos vossos professores que tenha a ver com a área do curso que vocês querem, enquanto que a carta de motivação é uma carta bem construída que vocês vão ter de escrever, de explicar o motivo de quererem ir para lá estudar e o porquê e o que é que acham que conseguem contribuir para a faculdade. Na Information Planet eu tive só de escrever em português, eles trataram da parte da tradução, tal como da carta de recomendação e trataram desses papéis todos, eu não tive nenhum custo adicional, foi só entregar os papéis, eles traduziram e enviaram. Agora vou-vos mostrar um pouco dos documentos, esta é a pasta onde eu guardo os documentos e vou-vos mostrar. Aqui vocês têm um exemplo de uma carta de recomendação, o vosso professor escreve, assina no final, tem aqui a parte do Ministério da Educação em Portugal e é uma carta onde os vossos professores explicam como é que vocês são e porque é que vos recomendam a outros. Esta carta serve para a faculdade, quando vocês estejam a concorrer, perceba qual é que é o vosso caráter e o que é que vocês gostam de fazer, se são bons alunos, têm responsáveis, têm disciplina. É basicamente para isto que serve. Esta foi a carta de recomendação que eu usei para, efetivamente, para o meu curso, que tem o carimbo, tem de ter o carimbo da escola para ser validada, tem de ter a assinatura do vosso professor. Depois tive de pedir à minha escola um registro biográfico, que é as minhas notas desde o 10º ano até o 12º, por períodos. Ok, aqui comigo não tenho nem a minha carta de motivação, nem o meu currículo, porque o currículo vocês podem fazer online, há imensos sites onde podem fazer o vosso currículo, enquanto que a carta de motivação tem de ser mesmo escrita por vocês, tem de ser a vossa maneira de falar, a vossa maneira de se exprimir, vocês têm de dizer basicamente o que é que gostam de fazer, o porquê de irem para essa universidade, o porquê é que acham que são bons candidatos para essa universidade, o que é que vos levou a escolher aquela universidade, e têm de explicar isto tudo muito bem e muito assertivamente e tem de ser um discurso sólido, estão a perceber? Não pode ser uma coisa vaga, nem uma coisa muito normal, nem copiar de outros sites. Tem de ser uma coisa vossa e tem de deixar lá a vossa marca para que a universidade consiga perceber como é que vocês são. Podem fazer 5 escolhas. E estas 5 escolhas vocês mandam a carta de motivação, o currículo, a carta de recomendação e as vossas notas. Depois disso, a universidade vê, vocês têm um prazo limite até fazer isto, que no caso foi até janeiro. Tivemos até janeiro para enviar tudo. E depois, até março, eles tinham de vos dar uma resposta, sendo que podia ser uma unconditional offer, ou podiam recusar. Unconditional offer é que eles gostaram tanto de vocês, as vossas notas eram compatíveis, e diziam-vos, ok, eu fico contigo, não é preciso provares mais nada, já tens um lugar teu na faculdade. Uma conditional offer, eles guardam o lugar para vocês, até ao final, mas vocês têm de ter os parâmetros que eles querem. Por exemplo, no meu caso, em todas as faculdades eu fiquei com uma conditional offer, que dizia, por exemplo, a que eu escolhi, tens de ter média 18, tens de ter 6 de média no IELTS, sendo que tens de ter 5.5 em cada parâmetro e que tens de ter 18 a matemática, a fisicoquímica e a biologia. Tinha que ter estes parâmetros, se não tivesse não conseguia entrar porque não cumpria com as condições que eles me colocaram. E agora entramos na parte do exame de inglês. As faculdades que eu concorri pediram, exceto uma que só me pediu a nota do secundário, mas estas que pediram tive de pagar os 235 €, tive de fazer o exame é difícil e no final dão-vos um certificado destes, meio esverdeado, que diz a vossa nota em inglês. Eu na descrição vou deixar alguns dos links e dos sites que me ajudaram a estudar para este exame, porque isto é difícil, tenho de estudar para vocês, tenho de perceber como é que o exame funciona primeiro, tenho de treinar e leva tempo. Por isso, se vocês tiverem de fazer algum quando concorrerem para a faculdade, marquem o exame só depois de terem certeza que estão aptos a fazer. Eu no meu caso tinha marcado para abril de 2020, mas por causa do corona teve de passar agora para junho, tive de esperar 13 dias, só passar 13 dias é que vocês sabem o resultado do exame e sabem a nota que tiveram. No meu caso, as faculdades que eu escolhi foram Sheffield, Loughborough, Newcastle e Portsmouth. Sendo que as duas primeiras, se não me engano, são do Russell Group. O Russell Group é um grupo das melhores universidades de Inglaterra e que por essa razão é que pedem o exame de inglês a maior parte das vezes. Em relação aos exames nacionais, os exames nacionais podem ou não contar. No meu caso não precisei de exames nacionais, há faculdades que pedem e agora por causa do corona este ano, em 2020, não tive de fazer exames. Porém, existem outras faculdades que pedem exames nacionais e dizem que têm de ter X nota ou dizem que precisam de passar no exame. Basicamente é assim, mas geralmente não pedem os exames nacionais, por isso não se assustem, a média é com os exames, a média interna com os exames, mas o exame não entra para fazer a conta.
Já o exame do IELTS tem validade de 2 anos e está dividido em 4 partes, que vocês têm o Writing, o Reading, o Speaking e o Listening. Sendo que para mim o mais difícil foi o Writing, porque eu não me sei expressar nem em português nem em inglês, não sou boa na escrita. E por isso, para mim, acho que foi o mais difícil. O exame vai de 1 a 9 valores, sendo que 9 é o melhor, 1 é o pior, não se chumba nem se passa, é um exame para ver o nosso nível de inglês e só isso. Podem repetir as vezes que quiserem, se não conseguiram num, estudem mais um bocado, marquem outro, façam outro, porque podem repetir as vezes que vocês quiserem. Depois de selecionadas as faculdades, geralmente elas mandam-vos alguns panfletos e alguma publicidade para a vossa casa. No meu caso, a primeira universidade que me mandou coisas foi a Universidade de Sheffield, não sei se consegue, se isto foca. Ok, foi a Universidade de Sheffield, que quando eu recebi isto em casa, eu não estava à espera, não me tinham avisado que eu poderia receber coisas em casa. E eles mandaram este cartão, não sei se isso foca, mandaram este cartão, não um panfleto, que explica um bocadinho sobre a história da universidade, o lugar da universidade, o ranking, e eu achei super fixe eles terem feito isto. Mandaram-me também um panfleto sobre os custos de vida e como é que se calcula o student loan. Já o Labro mandou-me também uma carta que está aqui e mandou-me também este livro, ou livrete, onde explica o Departamento de Engenharia Química, o que é que eles têm associado, como é que funciona e todas as empresas que eles têm em parceria.